Que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi considerada pelos historiadores como um período de grande avanço tecnológico que ocorreu na segunda metade do século XVIII e que permitiu o desenvolvimento da indústria moderna. Esse desenvolvimento ocasionou severas transformações no processo produtivo e nas relações do trabalho alteradas com a transformação do trabalhador. O processo de Revolução Industrial aconteceu de maneira pioneira na Inglaterra. Em sua primeira fase, destaca-se o uso da máquina a vapor, construída inicialmente por Thomas Newcomen. Em 1698, é aperfeiçoada por James Watt em 1765. Watt conseguiu fazer com que o desperdício de energia da máquina fosse reduzido e isso melhorou o desempenho do maquinário. Além disso, nesse período, houve o desenvolvimento de máquinas voltadas para as indústrias têxteis. O grande destaque foi o water frame, criada por Richard Arkwright, máquina que tecia fios de algodão utilizando-se da força motriz da água. Essa criação de Arkwright permitiu que fossem produzidos tecidos em uma velocidade muito superior em comparação com a manufatura. A Revolução Industrial corresponde ao período de transformações tecnológicas e econômicas que ditaram novos modelos de organização da sociedade. Foi a partir desse episódio que o sistema capitalista passou a se consolidar. Como dito anteriormente, a Revolução surgiu na Europa Ocidental, principalmente na Inglaterra. Pode-se dizer que esse episódio se dividiu em três fases. Entre essas três fases da Revolução, a primeira Revolução Industrial corresponde ao período de 1760 a 1850. A fase foi marcada pelo desenvolvimento tecnológico e mudanças no setor econômico e social. O setor industrial começava a surgir, dando mais agilidade à produção e criando novos padrões de consumo. O período também é marcado pela substituição de fontes de energias produzidas pelo homem por energia eólica, a vapor e hidráulica. Foi também na primeira fase que boa parte da mão de obra manufaturada ou artesanal perdeu lugar para a maquinofatura. A maioria das operações realizadas nas indústrias eram feitas por máquinas. Com essas modificações novas, relações profissionais passaram a surgir, sendo a principal delas a precarização e exploração do trabalho. O cenário também foi marcado pelas invenções da época. Já que as máquinas produziam mais rápido e de forma mais precisa, a produtividade se ampliou e os novos inventos ajudam a escoar as matérias-primas rapidamente. O mercado de consumo cresceu e os bens produzidos eram distribuídos rapidamente. O carvão passou a ser utilizado como fonte de energia, o que foi essencial para o desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva. A tecnologia também chegava aos meios de comunicação. Durante essa fase, o telegráfico foi desenvolvido na metade do século XIX. O aparelho era a forma mais rápida de comunicação à distância. O surgimento das indústrias têxteis e o crescimento das siderúrgicas também foram característicos da primeira fase. Crianças trabalhando em indústria, o imperialismo, trabalho infantil e aumento da poluição também são consequências da Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial remete à segunda metade do século XIX até os meados do século XX, se encerrando durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a industrialização já tinha se expandido, aumentando seus limites para os demais países da Europa, Estados Unidos e Japão. Pode-se dizer que nessa etapa, os avanços tecnológicos foram ainda maiores que os da primeira. Com o aperfeiçoamento das técnicas que já existiam, o número de invenções em maquinário só aumentou, o que garantiu maior produtividade e lucro para as indústrias. O uso do petróleo como uma das principais fontes de energia está entre as grandes invenções da segunda fase. A matéria-prima que foi utilizada como motor a combustão. Outras fontes de energia passaram a ser utilizadas para o funcionamento dos motores, como é o caso da eletricidade. Percebendo a necessidade também, o retorno das pesquisas, houve um grande incentivo às ciências nesse período, principalmente na medicina. Já na terceira fase da Revolução Industrial é mais atual, também chamada de Revolução Técnico-Científica. Ela teve início em meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Diferente das outras fases, essa revolução não se preocupava só com o processo de produção, mas com o avanço da ciência.
Quais foram as causas da Revolução Industrial? Uma das principais causas da Revolução Industrial se deu por meio do desenvolvimento da máquina a vapor, que funciona através do aproveitamento do vapor de água, que é aquecida pelo carvão e que dessa forma é capaz de gerar e produzir energia e depois transformá-la em uma força capaz de movimentar as máquinas. No fim do século XVII, na Inglaterra, foi produzida a primeira máquina desse estilo. O responsável por essa invenção foi o curioso, nascido no Reino Unido, Thomas Newcomen, entre 1664 a 1729. No ano de 1760, o engenheiro e matemático James Watt fez o aprimoramento do equipamento. De acordo com vários historiadores, o ponto de partida para a Revolução Industrial foi dado na década de 1760, apesar de haver muitas contestações em relação à data específica de início do movimento. O verdadeiro fato importante é que a Revolução Industrial foi marcada pelo desenvolvimento das novas tecnologias e das máquinas, e isso transformou o modo de vida da humanidade. Foram as consequências da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ocorreu um aumento extraordinário da produção. Isso aconteceu da seguinte forma: o que era feito artesanalmente, notavelmente, os bens de consumo. Começou a chegar à economia a partir da maquinofatura, o que levou os bens industrializados à população, em escala muito maior. Assim, os populares deslocaram-se aos centros urbanos em busca de trabalho nas fábricas. Desta forma, milhares de trabalhadores começaram a praticar viver dentro das fábricas, que naquela época apresentavam jornadas de trabalho que variavam entre 14 e 16 horas por dia. Esses operários vendiam sua força de trabalho em troca de remuneração. Revolução Industrial, com isso, a economia começou a crescer de forma rápida, sendo que em momentos anteriores à Revolução Industrial, a renda a ser capta aumentava com a demora de séculos. Sendo assim, a população começou a crescer de uma forma nunca vista antes. Apenas como exemplo, no período entre os anos de 1500 e 1780, apenas na Inglaterra, houve um aumento populacional de cerca de 3 milhões de habitantes para 8 milhões. Em 1880, este índice já estava a mais de 30 milhões. Isso ocorreu devido à queda drástica da mortalidade infantil. O que foi o pioneirismo inglês? O pioneirismo inglês na Revolução Industrial decorreu de uma série de fatores, como as transformações políticas e sociais que possibilitaram o surgimento das indústrias. Foi uma época marcada por um grande desenvolvimento tecnológico, tendo início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII. Sua principal característica foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e o uso das máquinas no processo produtivo. O que foi o cartismo? Foi o primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra, ocorrido entre a década 30 e 40 do século XIX, e que basicamente exigia melhores condições para os trabalhadores na indústria. Durante vários anos, os cartistas realizaram comícios e manifestações por todo o país, nos quais participaram milhões de operários e artesãos. O nome do movimento tem sua origem na carta escrita pelo radical William Lovett, em maio de 1838, a chamada Carta do Povo, na qual estavam registradas todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implementadas. O cartismo é um fenômeno derivado das mudanças trazidas pela primeira Revolução Industrial. Do mesmo modo que essa trouxe progressos e altos lucros a vários de seus idealizadores, uma outra massa vindo do campo para suprir a demanda de mão de obra nas fábricas que sofria com salários baixos, péssimas condições de trabalho e turnos de trabalhos excessivos. O que foi o ludismo? O ludismo surgiu no contexto da crise econômica britânica, em que os salários menores e a falta de emprego significavam a morte, a fome e a miséria. Ilustração de revoltosos ludistas destruindo o maquinário de uma indústria têxtil. A Revolução Industrial foi o berço de grandes inovações e de mudanças que ainda hoje vemos reverberar. Foi nesse contexto que surgiram os ludistas, nome dado aos trabalhadores que se revoltaram contra sua condição da crescente miséria, que atribuíam essa realidade como resultado do surgimento do maquinário industrial que tornava parte da força de trabalho humana obsoleta.